favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, do verso 28 ao verso 36. Lucas, capítulo 9. A partir do verso 28, eu falei 26, é 28. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale os nossos corações através desta palavra, desta meditação. Que ela seja socorro, que ela seja alívio, que ela seja resposta, que ela seja fortalecimento para o nosso caminhar. É o meu desejo e pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Amados irmãos, em que pese a forma como o homem moderno lida com os valores espirituais, não podemos negar que esse homem é um buscador do sobrenatural. Não é de se surpreender que o marketing, a divulgação em muitas igrejas está baseada no sobrenatural. Está baseada em milagres, em manifestações. Por quê? Porque o ser humano, ele busca estas coisas. Todos os lugares do mundo onde se acredita ter acontecido uma manifestação espiritual é procurado, é venerado. Há dezenas de cidades esotéricas, por exemplo, espalhadas pelo Brasil. Recentemente, a maioria viu pela televisão, milhões de pessoas compareceram a uma festa religiosa em Belém do Pará. Esta celebração é considerada um dos maiores eventos religiosos do mundo. Mas estas buscas não têm contribuído para o crescimento, para o amadurecimento de uma vida espiritual sadia. As pessoas não mudam, as pessoas não experimentam uma nova forma, uma nova maneira de viver, um novo sistema de vida. As cerimônias acabam e tudo volta ao normal. Jesus, num determinado momento do seu ministério, após mostrar aos seus discípulos o preço
para se conquistar a vida eterna, subiu com 3 dos seus apóstolos para um monte com a finalidade de orar, a fim de orar. Versículo 28. Aproximando-se 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. A razão deste convite era para buscar, através da oração, forças para enfrentar o desafio da cruz. No entanto, esses 3 privilegiados não souberam, penso eu, aproveitar aquele momento, eu diria, transcendente, espiritual. Não valorizaram o convite recebido. Subiram e desceram do mesmo jeito. Subiram e desceram com as mesmas inclinações, eu digo, carnais. E quero que você me ouça com atenção, peço, né? Uma grande maioria toma esse texto e tenta aplicá-lo literalmente. Sobem os montes, passam a noite em oração, e não posso generalizar, mas posso afirmar que numa grande maioria voltam para viverem da mesma forma, para fazerem as mesmas coisas. Eu li um comentário de um pastor afirmando que o monte não é um lugar de se buscar bênção. Não é um lugar para buscar respostas às necessidades da vida. O monte não é um lugar onde pessoas recebem milagres, curas, libertação. O monte é um lugar de sacrifício. É onde as ofertas a Deus são oferecidas, são dedicadas. Quem sobe a um monte sobe para dar. Quem sobe a um monte sobe para oferecer. Quem sobe a um monte sobe não para receber. Jesus subiu ao monte para ter um momento de comunhão íntima com o Pai, para ter um momento íntimo de comunhão com o Senhor. Mas os discípulos, eles deixaram escapar a oportunidade de viver um momento inigualável. O cansaço, como nós lemos, o sono, privou os 3 de um momento que não se repetiria outra vez. Esta atitude, penso eu, ainda se repete em nossos dias. Também sem generalizar, mas a verdade é que hoje a igreja ora muito pouco. Eu estava num restaurante aqui em Duque de Caxias com o bispo Antônio Costa. Ele chegou de Brasília, fui buscá-lo no aeroporto e fui cuidar da barriguinha dele. E estávamos num restaurante que um dos nossos membros aqui, um dos irmãos da nossa igreja, trabalha. E aí, sempre que vamos a esse restaurante, procuramos sentar num lugar, numa área do restaurante onde esse irmão atende. E aí, sentados lá, tal, fizemos os pedidos, a água, tal. E aí, não sei se no final do almoço, lá, pelas tantas, o irmão ficou conversando um pouco e surgiu o assunto de oração. Surgiu o assunto de culto de oração. E esse irmão falou para o bispo Antônio, nossa igreja, o culto de oração na igreja de Caxias é um culto assim muito cheio. E eu comecei a ouvir a visão daquele irmão do culto de oração. Nós temos, eu considero um excelente grupo de pessoas orando aqui terça-feira.
Mas o irmão disse assim, por causa do trabalho dele, lá no restaurante, trabalha em horários alternados, ele disse para o bispo Antônio, e eu ouvindo, por vezes eu vou a uma reunião de oração numa igreja ao lado da minha casa, por outras vezes eu vou numa reunião de oração em outra igreja. E ele falou assim, todas as igrejas que eu vou, a reunião de oração é muito pequena, é muito pouca gente. Então, por isso que ele dizia que aqui na Nova Vida, o culto de oração é um culto cheio. Ele estava, não, o culto, a igreja não fica cheia, as cadeiras não são todas ocupadas, mas ele estava falando da quantidade de pessoas. Mas a verdade é que a igreja ora muito pouco. Eu já disse isso aqui, você, qualquer membro desta igreja, pode e deve me exortar, dizendo, pastor, o senhor precisa orar mais. O senhor precisa buscar mais a Deus. Esta não vai ser uma exortação errada, distorcida, não. Por quê? Porque se nós olharmos para nós mesmos e nós pararmos para pensar com um coração desejoso e limpo, nós vamos também chegar a esta conclusão, que nós temos orado pouco, que a igreja tem orado pouco. As estatísticas afirmam que os pastores americanos, só na América que tem estatística para tudo, no Brasil não tem, gastam em média 3 minutos por dia em oração. Essa é uma média, obviamente. Talvez seja esta a razão pela qual as pessoas buscam nos lugares considerados sagrados algo que sacie essa sua sede espiritual. Creio e quero compartilhar com você, com simplicidade, lições importantes, preciosas neste texto da transfiguração. A primeira lição diz respeito à necessidade de mudar o nosso nível espiritual, a necessidade de crescermos na graça, no conhecimento de Jesus, do Senhor, de Deus, da palavra de Deus. E esta mudança não tem nenhuma relação em subir literalmente um monte. Agora eu estou num outro nível, porque eu oro lá em cima no monte. Não é dessa subida de nível que eu estou falando. Embora o texto seja ilustrativo dessa forma também. Significa, antes de tudo, ter uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Ontem, aqui no culto de jejum e oração, aliás, fala para o irmão do lado, pô, você perdeu o jejum e oração ontem, irmão? Pô, mas que pecado foi esse, irmão? Né? Aí vou para casa, vejo o Facebook, vejo lá a irmã Jandira andando de tirolesa, e a gente aqui de joelhos orando. Foi o passeio ontem da terceira idade, né? E quando eu cheguei, tinham 100 pessoas lá fora para ir embora, e eu entrei aqui, tinha 30. Meu Deus, volta, manda trazer todo mundo, cancela o passeio. Mas ontem aqui no culto de oração, não sei se essa querida irmã está aqui agora, terminou o culto e uma irmã veio conversar comigo, falou assim, bispo, posso fazer uma pergunta? E ela me fez perguntas para mim assim tão estranhas, tão absurdas. Você sabe que eu estou já estou na terceira idade, né, irmão? Você sabe que você vai ficando meio lento para entender certas coisas. E a irmã me perguntou como que faz quando alguém ora contra ela. Quando uma pessoa ora contra você. Como que você se protege? Mais ou menos foi essa pergunta. Eu custei entender isso. Mas eu perguntei, mas a irmã está dizendo que um cristão, um crente, uma outra pessoa ora contra. Sabe o que é orar contra? É uma oração que tem o desejo de prejudicar. Ora para matar.
ora para afastar, ora para prejudicar, ora. E eu achei aquilo assim tão estranho. E eu perguntei para ela, mas a irmã, a senhora é crente? Sou, pastor. Você já entregou sua vida a Cristo? Já. Então esquece esse troço. Então dá de ombro com isso. Porque aquele que está em Cristo, não é? Você tem noção quanta gente já orou e profetizou contra esta igreja? Não foram os de outras religiões, não. São outros irmãos. São pessoas de outras denominações. De vez em quando me chega uma notícia dessa. De vez alguém me conta alguma coisa. Eu faço o quê? Nada. Porque não há nada para fazer. Não há nada que se possa fazer. E não há o que temer sobre uma prática dessa. Então, a gente vive num contexto. Então, irmãozão, se você é grato a Deus pela sua igreja, fala para o irmão do lado: graças a Deus pela minha igreja, dou graças a Deus. Porque, irmão, o que há de confusão, o que há de intranquilidade. Eu falei para aquela querida irmã, eu disse: querida, a irmã está desorientada e perdida. Ela falou: eu estou, pastor. É assim que eu estou. O que há de confusão. E estas coisas gravitam em torno dessa coisa do sobrenatural. Porque quem faz certas coisas, quem ora, é a pessoa, é o profeta. É a pessoa que traz para si um título, não é? De homem de oração, de homem de sobrenatural, de profeta de revelação. Aí uma pessoa dessa faz uma coisa assim e a pessoa fica meio pirada. Mas como é que é isso? Como é que pode? Eu não posso tecer muitos detalhes aqui para não que nada seja revelado em relação a essa pessoa ou quem é essa pessoa. Enfim, eu fiquei pensando nessas coisas. Me ofereci, disse para ela: querida, não posso lhe ajudar aqui em pé no final de um culto. Algumas pessoas querendo me abraçar. Aliás, obrigado pelo seu abraço, obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo WhatsApp, obrigado pela sua oração. Hoje eu já recebi alguns abraços. Bispo, eu não tenho zap, não tenho reco, não tenho tico-tico. Então, estou dando um abraço no senhor. Muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pelo seu presente. Estou assim, não estou preocupado, estou alegre, mas estou ganhando muito presente de comer. Alguém já me disse, tem um bolo de laranja aí para o senhor. Amém. Fazer o quê? Tudo que vem à mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Então eu disse: querida, estou à sua disposição, quiser vir conversar, poder lhe aconselhar, poder entender, porque quando a gente fala alguma coisa em certas circunstâncias, não é aconselhamento, é opinião, não é? Você tem que ouvir, você tem que saber. Então cuidado para você não ficar dando opinião sobre coisas que você, na verdade, não compreendeu bem, não lhe foi declarado, não lhe foi explicado. Eu me recuso a dar opinião. Mas, querido, eu não posso dar uma opinião assim. Eu preciso saber, preciso ouvir, preciso entender um pouquinho. E as pessoas, às vezes, não nos contam tudo, né? Elas contam uma parte e a gente, às vezes, dá uma palavra e depois não pode ser executado. Mas ouçam, queridos, o que eu quero dizer. Se deixarmos que as coisas externas predominem em nossa vida, nós estaremos vivendo, caminhando um nível de vida espiritual que é de rastejamento. Uma vida nunca que nos eleva, uma vida que nunca nos faz caminhar com firmeza, que nunca nos leva a alcançar o céu. Lembre-se de que 6 dias antes deste acontecimento,
que nós começamos a ler, o apóstolo Pedro foi duramente repreendido por Jesus. 6 dias antes, aí lá no Evangelho de Mateus 16, 22, a gente pode ler que então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Depois de ter ouvido palavras tão inspiradas, tão motivadoras do Mestre Jesus, quem concorda que essas palavras são inspiradoras e motivadoras? Para trás de mim, Satanás. Uma palavra tão para levantar Pedro. Pedro falha. Pedro falha. Mateus 16, 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne, estou em outro assunto, em outro texto, ou sangue, mas por meio de meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Num momento, Pedro foi chamado de pedra de edificação, no outro momento foi chamado de pedra de tropeço. E a pergunta é: por que Jesus mudou a forma do seu tratamento? A sua forma de tratamento para com Pedro? Porque Pedro deixou o nível espiritual em que estava e desceu para o nível carnal. Enquanto permanecermos no nível humano, no nível da carne, não poderemos receber as revelações de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo ensinava em Colossenses 3, a partir do verso 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Querido, querida, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. Faça uma avaliação sobre o nível de vida espiritual que você está vivendo. Quando você se deixa dominar pela ansiedade, pela insatisfação, você sai da esfera, do campo da revelação, da voz, né? da iluminação das coisas, a iluminação do que está à frente do caminho. O convite de Jesus é para que você suba, saia desse nível de limitação, saia desse nível de insegurança, saia desse nível de preocupação. Tem muito crente nesse nível. Um fala uma coisa, fica com medo, outro fala outra coisa, aí você fica assustado. Precisamos subir desse nível das cogitações, precisa sair do nível da insegurança. Aquele que está em Cristo tem uma segurança, irmão, está firme, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não é que não sofrem nada, sofre. O raio também cai sobre o monte de Sião, mas ele fica firme, mas ele não se abala. Então, é isso que eu aprendo aqui. E eu penso que há muita esta tragédia na igreja, né? Gente, muito tempo na igreja, gente que o primeiro pastor foi Noé. Noé foi o primeiro pastor da pessoa, mas a pessoa ainda está num nível tão pequeno, ainda não desfruta de um básico. Tinha um pastor que se relacionava comigo e nós o ajudamos no início da igreja, e tudo que ele me pedia, ele falava assim: não, bispo, a gente só precisa do básico. Tudo era o básico, né? Não, precisa só de um básico, só 50 cadeiras, é um básico. Precisa só de um som básico. Então, tem gente que ainda não alcançou o básico da sua vida espiritual.
ainda não subiram um degrau do que um monte. Pessoas que não entendem nada. Pessoas jogadas pelo vento de doutrina, de pensamento, de palavra. É só alguém falar que Deus, e a pessoa já fica apavorada. Por quê? Não é? Segundo lugar, enquanto permanecermos abaixo do nível desejado por Deus, não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Versículo 34 e 35 do nosso texto de Lucas 9, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Eu não conheço uma pessoa que tenha realmente ouvido a voz de Deus e que tenha permanecido com a mesma vida de antes. Não conheço. Eu conheço muita gente que fala que Deus falou com ela, mas nada mudou na vida dela. Mas todas as limitações continuam na vida dela. Mas toda a insegurança continua, mas o medo continua. A falta de fé e coragem para caminhar, obedecer a voz de Deus continua. Sempre continua a mesma coisa. Ah, mas Deus falou comigo. Quando você ouve a voz de Deus, você só tem duas opções. A primeira é sair do barco e avançar mar adentro. Deus falou com você: Pedro, vem. Só tem uma opção, é ir. A segunda é permanecer no lugar onde você está, não atentando, não obedecendo ao chamado de Deus. Não há outra maneira de se viver depois de se ter ouvido a voz de Deus. É por isso que eu digo que Deus, me parece, não tem falado muito à sua igreja. Por quê? Porque não se vê muitas mudanças. Não se vê mudanças significativas. Como é possível dizer: Deus falou comigo esta noite, Deus falou comigo esta madrugada, Deus falou comigo nesta manhã, e continuar com o mesmo espírito rebelde? E continuar com a mesma intolerância? E continuar com a mesma atitude de independência? Está tudo certo, mas eu tenho a minha maneira própria de pensar. Beleza, vou interpretar que você não ouviu nada de Deus. Porque só de ouvir a voz de Deus, nós somos atraídos a obedecer essa voz de Deus. Nós passamos a desejar. Por mais riscos, por mais aparentemente aos nossos olhos humanos perigos existam, limitações, mas Deus falou. Tenho aprendido na minha vida a superar as críticas, não é? Eu prefiro esperar, ouvir. E a pior coisa que eu posso fazer é fazer alguma coisa que Deus não falou para fazer. Aprendi no começo da minha caminhada como pastor, nos ensinamentos do bispo Roberto, que a minha tarefa é ouvir a voz de Deus, é descobrir quais são os planos de Deus, é saber o que Deus quer que eu faça e não dizer para Deus o que eu quero fazer, ou não levar para Deus coisas para Deus aprovar, como se fosse a vontade dele. Não precisa se dar ideias para Deus. Estou falando ministerialmente, estou falando como pastor. Não precisa dar ideia para Deus. Deus não está em dúvida. Deus não tem um aqui. Não sei o que eu vou fazer com ele. Não existe essa imagem. Não existe isso. Todos os planos de Deus para você estão preparados, planejados. Deus tem planos. Eu, diz o Senhor, é que sei que pensamentos eu tenho bons pensamentos.
Por que nós nos machucamos? Por que as pessoas se machucam, se perdem? Por que as pessoas ficam confusas? É porque elas estão aí, sem de verdade se aplicarem a ouvir, a esperar, a confiar, a ter paciência. Eu penso que hoje a igreja não precisa muito, me ouça, acompanhe meus pensamentos. Eu penso que hoje a igreja que nós temos aí não precisa muito de Deus para resolver os seus problemas. Ela sabe se conduzir através dos caminhos tortuosos. A igreja de hoje, ela conhece as estratégias de crescimento. Ela sabe onde buscar recursos para viabilizar seus projetos. Portanto, não há tanta necessidade de se pagar o preço para ouvir algo dos céus. E eu já ouvi de algumas pessoas, alguns pastores, eu sei fazer. Não, eu sei fazer isso. Eu tenho experiência já. A reação de Pedro é reveladora, a reação de Pedro é sintomática. Ele desejou construir 3 tendas. O seu desejo era de manter a presença de Moisés, representante da lei, e manter a presença de Elias, representante dos profetas. Com isto, ele mais uma vez coloca um obstáculo à missão de Jesus. Importa, voltando na outra conversa com Jesus, importa que o Filho do Homem seja morto, sofra. Não, isso não vai te acontecer. Que é isso? Que é Wilson? Deixa Dilson, para com Wilson. Não, isso não vai te acontecer. Quando Jesus fala assim, arreda, ô diabo, arreda Satanás, você não cogita das coisas espirituais. Agora, ele segue, ele vai ao monte orar, ele está indo para Jerusalém para ser morto. E agora o Pedro fala assim, vamos fazer 3 tendas, não vamos descer não, vamos ficar aqui. Ora, Pedro estava propondo com essa palavra tão espiritual, tão aparentemente boa, propícia, de elevo, de desejo das coisas espirituais. Vamos fazer 3 tendas, vamos deixar aqui Moisés, a lei, os profetas, Elias, vamos ficar aqui. Mas Jesus tem que ir para a cruz. Jesus tem que descer para dar a sua vida por nós. Você entende? Mais uma vez, colocava Pedro, acredito, na sua infantilidade, na sua meninice, obstáculo à missão de Jesus. Tem horas que eu tenho conflitos comigo, embora algumas pessoas falem mal de mim, mas às vezes, sabe quais são os meus conflitos, irmãos? É que eu acho que eu sou bonzinho demais. Estou olhando para você, ver o que você está pensando. Você sabe? Eu acho que eu sou bonzinho demais. Eu acho que eu precisava mais ter a coragem de Jesus para dizer, alguém vem me dar uma boa ideia e eu falar, arreda Satanás. Alguém vem dizer para mim, bispo, vamos fazer 3 tendas assim, eu falo assim, cala a boca, Batista. Cala a boca, Pedro. Parafraseando o pastor João, para de palhaçada. Palhaçada é essa. Não, irmão, vamos ver. Eu alimento. Eu tento ser educado. Não que Jesus não foi educado. Você acha que Jesus não foi educado? Você acha que Jesus não foi educado com Pedro? Arreda Satanás. Ele não falou arreda Pedro? Ele não expulsou Pedro da presença dele? Se o povo visse Jesus na presença de Moisés e Elias, o povo aceitaria com mais facilidade a missão do Messias, talvez tenha pensado. Mas o texto nos afirma categoricamente. O que o texto diz? Tendo-se ouvido a voz, o que aconteceu? Jesus ficou só. Tendo-se ouvido a voz, a proposta se inviabilizou.
Por quê? Porque Jesus ficou sozinho. Porque Jesus tinha que descer. Jesus tinha que fazer a missão dele. Jesus tinha que ir para a cruz. Portanto, é a Jesus que eu e você devemos dar toda a nossa atenção. Nada e ninguém pode substituir a voz do Senhor ao nosso coração. Mas para ouvi-lo, nós precisamos deixar o nível de vida que nós vivemos. Enquanto você não subir o seu Hermon, você não ouvirá o que Deus tem para lhe ensinar. Uma outra lição importante que acontece na vida da pessoa que busca subir o nível espiritual é que ela passa a se alegrar, a se maravilhar com as manifestações de Deus. Observe que Pedro e os demais perderam uma oportunidade tremenda de ver e viver aqueles momentos gloriosos. Estavam tão fixados na carne que se encheram de medo. O texto de Mateus diz que eles ficaram aterrorizados. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Para mim, há um contexto interessante nesta busca de espiritualidade. Nós entendemos muito pouco sobre contemplação. Contemplar. Eu uso muito, como uma ilustração prática, os meus netos. Então, eu sou um sujeito que eu vou por etapas, né? Quando meu neto nasceu, eu assim ficava pouco com ele, pegava ele pouco, né? Porque tinha aquela concorrência toda dentro de casa e todo mundo, né? Eu sempre pensei assim, né? Eu achava assim, eu vou chegar em mais uma coisa que ele não vai entender nada, mais uma cara assim e eu deixei ele começar a perceber certas coisas. Mas eu sempre olho para os meus netos, para os meus 3 netos com, meu Deus, lindeza, que coisa linda. Eu fico contemplando, que nariz, que queixo. O meu neto, eu olho para a orelha dele e fico, que orelhinha, do tamanho da orelhinha do vovô, que coisa delicada. Contemplar, que é uma prova de interesse, de amor. Será que você tem, nossa vida não tem tempo para nada. Nós estamos numa correria danada. Nós entramos na igreja, no culto, já pensando na hora de sair. Ai, tomara que o bispo não fale muito hoje, porque... Ou como alguns então aproveitam para dormir, né? Quando o bispo fala, é uma boa hora para descansar, renovar as forças físicas. Nós perdemos tanta coisa. Estávamos aqui ontem no jejum, eu estava falando, meu irmão, puxa vida, né? Vamos agradecer a Deus a nossa vida. Como que se você não é uma pessoa chegada a contemplar as coisas de Deus na sua vida, você não será uma pessoa chegada à adoração. Leia os Salmos, eles retratam a prática de contemplação do salmista, né? Eles estão lá. O salmista não saía falando que não é uma metralhadora, não. Ele estava ali, né? Ele começava, oh Deus, Deus bom, te agradeço. E daqui a pouco ele começava a cantar. Os céus proclamam. Ele estava, salmo de romagem, ele estava no relento, ele estava numa noite estrelada, olhando e contemplando a criação de Deus. E isso era uma coisa inspirativa. Nós precisamos mais de contemplação. Essa não é uma prática que é estimulada no nosso meio. Por que isso, irmãos? Porque nós somos governados mais pelo movimento, somos governados mais pelo barulho, não é? Somos contemplados. A minha esposa sempre diz isso, não gosta, acho que minha filha também, não gosta da roça, não gosta do campo, que é muito parada, sem graça, né? Aí
Piririri, passa um bichinho para lá. Não, o negócio é shopping. Negócio entendeu? É muvuca, é barulho, é luz. Não é verdade? Não. Porque alguns de nós temos medo até de parar e pensar um pouquinho. Somos, parece que, conduzidos para o negativo, para o apavorante. Estar sozinho com você mesmo, tem muita gente que não gosta, não é? Que fica deprimido. Não sabemos contemplar a presença de Deus, não sabemos desfrutar a presença de Deus. Precisamos preencher o tempo com palavra, com música, com alguma coisa. Ouça mais uma vez isso: a capacidade contemplativa de uma pessoa está em proporção direta com a sua capacidade de se maravilhar, de se alegrar. Que maravilha, que coisa grandiosa que Deus está. Você acha que você vai se virar uma pessoa piega? A contemplação é mais uma coisa interior também, né? Não é aquela coisa... Porque tem pessoas que são mais emocionais, mais reações, assim, mais extremadas nas suas reações, né? Já pensou, você vai comer, maravilha, olha que bife, bife maravilhoso, olha, começa a falar, calma também, não é assim, né? Não é essa coisa estranha que as pessoas acham que você... Mas ter realmente um prazer. Como é que a gente vai desfrutar certos prazeres da vida sem contemplar? Sem prestar atenção? Será que você fica maravilhado com tudo que Deus está realizando hoje na sua vida? Será que você... quando eu era jovem, como alguns aqui da igreja, eu cantava uma música que dizia: maravilhado eu fico quando busco a face do Senhor. Maravilhado eu fico, vou-me por seu amor. Não sabe mais não? Para que você serve se você não lembra do corinho que eu preciso? Você não conhece assim não? Isso quer dizer que você é mais antigo aqui, Cátia, só você lembra dele. Maravilhado eu fico quando busco a face do Senhor. Quantos de nós? Frequenta culto de oração, olhe para as pessoas, veja se elas estão maravilhadas quando oram. Veja se elas estão maravilhadas quando buscam a face de Deus, não é? Mas é assim, esse nível de vida que temos que estar. As coisas acontecendo e eles dormindo. Deus falando e eles ficando com medo. Será que você se admira de ver uma pessoa ou ver pessoas se rendendo a Jesus? Será que você se alegra com isso? Na contemplação, irmãos, nós saímos de nós mesmos, entramos num certo estado de êxtase, quando a gente contempla, passamos a enxergar, sou eu lá com meus netos, meu Deus, eu esqueço de tudo, esqueço de quanto eu devo. Marquinho, cadê o Marquinho? Não esqueci quanto eu te devo não, tá, meu irmão? Quando a gente esquece, não esquece. Quando você está ali, né? Pastor Marco Aurélio fala da sua sobrinha, Dudinha. Aí quando vê a Dudinha, quando é Dudinha, fala, como é que ela fala? Ele imita ela falando, ele fica toda bestada falando. Mas é assim. Mas nós temos que ser assim com o Senhor, com as coisas de Deus, com a manifestação de Deus, Deus salvando uma pessoa, Deus curando uma pessoa. Eu já ouvi de pessoas, não, o culto de batismo eu não vou não, porque já sou batizado. Meu Deus! Você devia vir para se alegrar, para ficar maravilhado. Veja as obras de Deus, Deus já está salvando, Deus já está operando, as pessoas estão... Quantos de nós não temos esse senso de valor? Passamos a enxergar o que os olhos não conseguem visualizar quando nós nos aplicamos a contemplar. É nesse estado que Deus vem e fala
conosco. E ao falar, muda radicalmente a nossa vida. Vou terminar dizendo para você, amado irmão, que há um irmão à sua espera. Há um irmão à sua espera. Há um lugar de comunhão, de êxtase, de alegria e de ouvir a voz de Deus. Não perca a oportunidade de crescer e de elevar o seu nível espiritual. Não demore muito para subir o seu monte. E antes que alguém venha dizer para mim, o bispo, o senhor é contra ir orar no monte? Eu não sou contra nada não, irmão. Eu já dei minha opinião sobre isso. Eu já fui a alguns montes de terra, subi para orar e tive poucas boas experiências, a maioria das experiências complicadas, pela circunstância do monte. Cachorro, crente é assim, né? Vai para um lugar, Jesus falou assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o que você entende? Separa, prepara, protege o ambiente para não ter interrupção, para não ter invasão, para você poder se dedicar àquilo. Aí você vai para o monte, já fui para o monte, aí cachorro, oh Jesus, aí como é que nós somos? Ah, Satanás, demônio do cachorro, né? A gente foi lá no quintal do cachorro, onde o cachorro mora. Nós é que somos os invasores, né? O cachorro está lá, sai diabo, e também está orando a mesma coisa para você. Então, de gente cair, de buraco na ribanceira, de você vai orar e os irmãos rolaram ladeira abaixo, pararam nas... Imagina que oração que aconteceu, nenhuma. Vai pegar os irmãos lá no arame farpado, todo mundo ralado. E aí, nós descemos do monte, pareciam os caras que levaram a surra do inimigo, tudo ralado, tudo sujo. Mas aleluia, glória, valeu. Valeu nada. Valeu canseira. Então, mas tem um monte aqui, as igrejas fazem. Amém, irmão, você deve orar sem cessar. Só digo para você que atualmente eu prefiro orar no monte de edredom, né? O monte que eu estou mais frequentando é o monte de edredom na minha cama. Eu oro mesmo, eu oro com força nesse monte. Deito e eu já fico maravilhado, né? O meu maravilhamento já começa antes da primeira palavra, não é? Mas ore, busque a Deus. Mas repito, não adianta certas, foi uma bênção, Deus falou comigo, Deus me abençoou, aí um problema já acontece, que é praga, tu não mudou nada. Estava muito bom no monte, mas já cheguei em casa, a praga, o diabo do meu marido já está... Meu irmão, perdeu tempo, gastou sapato para subir no monte, senão... não há uma mudança. Se não há uma mudança de comportamento, de atitude e de sentimento. Amém, irmãos? Cuidado para você não virar um crente praguejador, né? Lembre-se dos discípulos. Mestre, só faltou falar assim, me segura, mestre, Jesus, me segura. Quer que mande descer fogo nessa raça? Jesus falou o quê? Não, vocês não sabem de que espírito são. Eita. Como diz lá o pessoal, eita, lá do norte, nordeste. Eita. Não é? Às vezes, quando eu vou lá, falo uma coisa boa, a irmã vem e fala, eita, eita bispo. Eita. Vamos orar? Vamos nos preparar para esse encontro tão íntimo com Jesus. Não é?
Nós cantamos um hino e todos nós sentimos a presença de Deus, nos emocionamos, que é: deixa o céu descer. A expressão máxima do céu descer foi Jesus ter nascido. Quando Jesus nasceu de Maria, o céu literalmente desceu na pessoa dele, que veio para nos salvar, que veio para nos dar vida, e vida eterna, e vida em abundância. Amém, amado irmão? Fale com Deus, cubra a sua cabeça. Faça um bem a você, se examine um pouquinho. Se examine um pouquinho. Pare e fale com Deus. Meu Deus, talvez alguns de nós aqui já estamos falando: Senhor, me ajuda, porque eu preciso sair desse nível espiritual que eu estou. Eu quero. É interessante, no trabalho a gente quer subir de nível, de graduação, a gente quer ascender, a gente quer avançar, a gente quer ser promovido. Na faculdade, na escola, a gente quer avançar, quer passar por segundo, por terceiro, vai subindo, vai avançando. Mas parece que só espiritualmente que nós somos acomodados. É certo que tem gente que é acomodada em tudo, mas tem gente que é só acomodado espiritualmente, que é só acomodado na sua vida espiritual. Meus irmãos que vão servir a ceia também podem vir, por favor, nos ajudar a servir os irmãos. Então aproveite esse tempo, irmão, aproveite esse tempo para orar, para falar com Deus mesmo, para olhar para a sua vida. Em todas as áreas nós queremos ascender no esporte que a gente pratica, no exercício. Eu estou andando mais tempo de bicicleta, eu estou